Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, tenho formação em teologia e filosofia. Eu queria falar um pouco sobre a filosofia contemporânea, a pedido de alguns irmãos, professores, pastores, mestres, sobre a filosofia contemporânea, ou seja, a contemporaneidade, quase que não sai, da filosofia. O que é contemporâneo? É aquilo que é atual, aquilo que remete ao nosso tempo atual, né? Ao status quo. E a gente vê a filosofia contemporânea começa ali a partir da modernidade, a filosofia moderna, da renascença, é, da teologia contemporânea, da teologia da reforma protestante, ok? Do protestantismo do século XV, século XVI, veio a renascença, o iluminismo, o idealismo alemão, italiano e europeu, o positivismo, tá? A sociologia. Começa aí do século XVIII, XIX, perpassa do século XX, vai até o século XXI. São vários nomes, vários teóricos da filosofia. Eu poderia aqui citar vários nomes. O positivismo de Auguste Comte, que ele fala sobre a relação da humanidade e a ciência. Karl Marx, né, com o materialismo histórico e dialético. Karl Marx com o materialismo utópico, não é? O modo de entender a sociedade histórica, as relações humanas. A crítica aos sistemas totalizantes, que eram o fascismo, o nazismo, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, matérias como positivismo, como voluntarismo de Arthur Schopenhauer, que fala do poder da razão, vinda do iluminismo, do idealismo, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Herbert, Freud, a escola positivista com Auguste Comte, que fala sobre o domínio do homem sobre a natureza pela ciência, orientado pela ciência, para explicar os fenômenos naturais. Aí vem os representantes da escola positivista de Auguste Comte, que é Saint-Simon, Darwin, Spencer, Stuart Mill, Haeckel, Heidegger. No Brasil, o positivismo foi muito grande com João da Cruz Costa e Miguel Lemos. A escola existencialista de Martin Heidegger, Karl Jaspers, na teologia vem Karl Barth, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Friedrich Baumgarten, que fala sobre a teologia, a sociedade. Ele trabalha na área da teologia, da sociologia, da religião, da ética. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, ou Camus, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, Lavelle. A escola neopositivista vem com Ludwig Wittgenstein, Schlick, Neurader, Reichenbach, que foi teólogo e filósofo, Rudolf Carnap, Edmund Husserl, Alfred Ayer, Karl Popper, que fala do critério da falsificabilidade. Então, vocês veem aí que essa escola que fala sobre encaixar a humanidade, a sociedade, a um novo padrão
de ética e racionalidade. E a racionalidade na filosofia pós-moderna e contemporânea fala muito sobre o eu, o indivíduo, a individualidade, enquanto que na Idade Média, a filosofia medieval e escolástica, e depois a filosofia moderna, vai centralizar na humanidade, na mundialidade, no coletivo, sobre Deus. É uma visão mais teocêntrica da sociedade cristã e religiosa. E já a filosofia pós-moderna e contemporânea vai visar a chamada filosofia da individualidade, né? No sujeito, no eu. Não é totalizante. Ela foca no indivíduo. Então, por exemplo, o conceito de angústia, o conceito político, por exemplo, alguns como Søren Kierkegaard, que é um teólogo e filósofo existencialista, ele é um cristão, mas ele vai ali, ele é contra, ele critica o destino, a chamada teologia da predestinação, né, que vem Calvino, Zwingli e outros mais aí da Reforma Protestante. Então, Søren Kierkegaard, ele é contra frontalmente essa questão da predestinação e do destino. E fala da ação da natureza em todos os corpos e objetos. É uma manifestação de tudo aquilo que controla o mundo ou a sociedade. Então vem Nietzsche, né? É um prussiano que fala a questão da libertação do homem, da liberdade do homem. O homem se liberta dos padrões morais e da vontade ou poder da vontade e potência. E tira a vontade, ou seja, e fala sobre as relações humanas. Arthur Schopenhauer fala das convenções básicas que enfraquecem. Uma delas é a questão da dependência dos deuses ou da religião. O que acontece na filosofia moderna, pós-moderna e contemporânea é se divorciar, se distanciar da religiosidade. Fala mais sobre ética, sociologia, antropologia, filosofia, relações humanas com relação a convenções sociais. E vem também o existencialismo com Heidegger, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que é sua esposa, mulher de Jean-Paul Sartre, que fala sobre aí a década de 40, década de 50, sobre o feminismo, sobre os movimentos sindicais, políticos e sobre o movimento feminista, existencialista e o papel da mulher, a figura feminina na sociedade, né? E desliga a ideia de Deus. Fala de política, a escola de Frankfurt, com Adorno, com Horkheimer, Hannah Arendt, que escreveu um livro, As Origens do Totalitarismo, na Alemanha, na Itália e na União Soviética. O pós-existencialismo e pós-estruturalismo com Foucault, com Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, tentando uma forma de entender o mundo pela estrutura. Por isso daí a palavra estruturalismo, o que é estrutural na política e no conhecimento, na ética e na religião. A ética são matérias que falam sobre a ética, a estética, a política e o conhecimento e a pedagogia. Na verdade,
a filosofia, meus amigos, caros ouvintes e amigos e estudantes de filosofia, fala a filosofia pós-moderna, moderna e contemporânea, no que tange o estruturalismo, positivismo, né? Fala de uma ruptura com os padrões antigos, com a ideia de trabalho, a ideia de sociedade, a ideia do pensar e do viver da Idade Média para a Idade Moderna. Aí é século XV, século XVI. Da Revolução Industrial, do positivismo, do cientificismo, as duas grandes guerras mundiais, né? A modernidade, o existencialismo, que é uma linha filosófica, a fenomenologia, com Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, né? Com a análise de objetivos políticas e sociais no pós-modernismo e o rompimento com as tradições antigas. Aí você vê aí Michel Foucault, Nietzsche, Simone de Beauvoir, Zygmunt Bauman, que fala, por exemplo, de modernidade líquida, amor líquido, amor à sociedade líquida, Tocqueville, com utilitarismo de Milt, né? Schopenhauer, Hegel, Max Weber, Karl Marx, Durkheim, Kierkegaard, Nietzsche, Jürgen Habermas. E há também filósofos da contemporaneidade, como, por exemplo, Austin, tá? Berkeley, John Searle, Charles Pearson, James Macaulay, Robert, Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, que fala sobre a filosofia analítica, filosofia da mente. Ela trabalhou na área de ética, filosofia da mente e religião. Saul Kripke, acho que é assim que fala o nome dele, né? Hilary Putnam, Donald Davidson, David Lewis, Noam Chomsky, Daniel Dennett, Richard Porte, Raul Schurland, Paul Grice, Robert Brandon, Nelson Goldman, Susan Hark, Sandra Laugier, né? Michael Devitt, Stefan Yabol. Então são nomes, são teóricos que a gente vê que eles, no caso, eles propuseram uma nova visão. Karl Jasper, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, Claude Lévi-Strauss, Saussure, né? Ferdinand Saussure, Claude Lévi-Strauss, do estruturalismo, né? Desenvolvimento teórico do método, e Michel Foucault, a teoria crítica de Adorno, Roland Barthes e muitos outros aí. Fala de ação comunicativa da Escola de Frankfurt, com Theodor Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, que fala sobre a sua análise e desenvolvimento industrial, que falam da filosofia analítica, né? Por exemplo, de Gilbert Ryle, uma nova lógica naturalista, né? A filosofia da ciência. Aí tem Rudolf Carnap, Charles Sanders Peirce,
Alfred Tarski, Willard von Quine e muitos outros que eu poderia aqui citar, né, de teóricos aí do estruturalismo, do positivismo, da filosofia pós-moderna, do modernismo, o próprio René Descartes ou Cartésios e muitos outros aí, né? Philippa Foot, né? Emanuele Severino, Alfred Tarski, Kant Gödel, Alan Turing, Quine, muitos outros teóricos aí que falam sobre Isaiah Berlin, né? Valentin Asman, Quine, Derrida, Paul Ricoeur, Herbert Marcuse, Karl Popper, Adorno, Feuerbach, Kierkegaard, George Lukács, Heidegger, Sartre, Bertrand Russell, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Jacques Lacan e a própria Elizabeth Anscombe também, que fala sobre a filosofia da mente, na ética da filosofia, na pedagogia. Muitos desses foram aqueles que falam da reviravolta antropológica na pesquisa filosófica, né? A filosofia moderna, pós-moderna e contemporânea, ela fala sobre a instabilidade e mutabilidade, o antidogmatismo, a secularização, o ativismo, a utopia, o processo científico e utópico, a sociedade, na economia e na política, está moralmente a vida diária da humanidade, a historicidade, né? Ou seja, o homem se divorciou, ele se distanciou da visão que antes era teocêntrica, tudo era de Deus. O construir para Deus, dançar para Deus, o cantar para Deus, o louvar e dançar para Deus, a política e legislar para Deus, tudo era voltado para Deus. Era uma visão de baixo para cima, do homem para Deus. Então a visão era uma visão teocêntrica e cristocêntrica, religiosa, né? Aí já a partir da renascença, que é a centralidade no indivíduo, no outro, isso aí houve rupturas. A palavra é ruptura, você vai ouvir direto nos teóricos aí de filosofia moderna e contemporânea sobre ruptura das estruturas, ruptura dos saberes, ruptura na área da epistemologia, do estruturalismo, do antidogmatismo, do idealismo, neo-idealistas como Alexander, como Whitehead, Cross, Gentili, né? Como, por exemplo, Edmund Husserl, Jacques Maritain, Karl Jaspers, Blondel, Marx e Engels, Kierkegaard, Rosmini, Ardigó, Karl Popper, antes já Stein, Rudolf Carnap, Lévi-Strauss, Foucault, Teilhard de Chardin, Garaldi, né? Antônio Gramsci e vários outros, Alfred Ayer, na área da teologia, Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, Jean-Marie Teilhard de Chardin, Rudolf Bultmann e muitos outros aí, né? Karl Rahner, Hans Kung, Karl Jaspers, que na área da antropologia, da sociologia, do positivismo, da literatura, da pedagogia, na área da teologia, que fala com relação à hermenêutica filosófica e à hermenêutica jurídica, à hermenêutica linguística, literária e à hermenêutica teológica, por exemplo, foram influenciadas
por essas escolas de epistemologia, existencialismo, positivismo, né, estruturalismo e outras que falam a relação do saber humano, O homem tenta explicar a natureza, o homem tenta explicar o mundo que o cerca, Então, o século XVIII, século XIX até o século XXI, ele foi marcado por essas conquistas, por essas rupturas na área da filosofia, na área da educação, na área da ética, da moral, da política, da religião, da teologia, na área da filosofia, da psicologia, uma nova lógica naturalista, que é a epistemologia, a gnoseologia, a filosofia da ciência. Então, esses nomes que eu citei, eles foram muito marcantes, né? Shaul Kripke, ou Kripke, é assim que pronuncio o nome dele, ele foi fortemente influenciado por Friedrich Nietzsche, por Elisabeth Anscombe e Quine, assim como também Gottlieb Frege, Hiroki Azuna também, né? Alfred Tarski, Kurt Gödel, desculpe a pronúncia dos nomes, que muitos deles são alemães, são franceses, são italianos, né? E Quine, ele fala muito sobre, o nome dele Quine, ele fala muito sobre a lógica, ele fala muito sobre, o nome dele é Willard van Orman Quine, que nasceu em 1908 e morreu em 2000 ou 2001, que ele foi um grande influenciador na informática, na lógica, na ciência matemática, na ciência epistemológica, na filosofia da mente, assim como Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe. Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, que escreve A Filosofia da Mente. Ela influenciou Hilary Putnam, Karl Rampel, Rudolf Carnap, né? David Shulman, Paul Schuschlan, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Então são muitos nomes e muitos teóricos, mas basicamente é isso. A filosofia pós-moderna e moderna e contemporânea, ela fala isso sobre a nova maneira, a nova maneira de pensar, repensar o mundo e as ciências na área da antropologia, da filosofia, na área da sociologia, na área da ética, na área da computação, na área da pedagogia, da educação, da política, da metafísica e da fenomenologia. Aí você tem a fenomenologia em religião, fenomenologia em ciência da religião, teologia, fenomenologia da religião, como eu falei, sociedade, e os fenômenos, e aqui abrangem todo saber, todo pensar, toda a psique humana, ok? Um outro vídeo eu vou explicar melhor sobre muita coisa, muita teoria, muitos princípios, muitos teóricos da filosofia pós-moderna. São 3 séculos, 300 anos de filosofia moderna, pós-moderna e contemporânea, né?
até os dias atuais. Então é muita coisa para a gente explicar e a gente resumir, mas eu posso fazer em outros vídeos, ok? Um abraço, curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, que Deus abençoe. E também todos esses teólogos, alguns deles estudaram teologia, não só filosofia, e marcaram e influenciaram a teologia também, a interpretação da Bíblia.